Olá, amigos e clientes do Sebo Cultural. Mais uma vez, mais uma entrevista, mais um escritor paraibano. E dessa feita eu estou aqui com o professor, jornalista e escritor Carlos Azevedo. E com uma curiosidade, eu entrevistei há uns meses atrás o pai de Carlos, né? O professor Carlos Azevedo, e ele é Carlos Azevedo Filho, né? Então agora, o professor Carlos Filho, Azevedo Filho, vai falar sobre ele, sobre a vida dele, né? O que é que ele faz, a profissão, para que vocês conheçam mais um autor paraibano. Cláudio, muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse momento é um momento muito importante para a cultura paraibana, principalmente porque o Sebo Cultural ele tem um grande papel de divulgação e de circulação cultural dos produtos culturais da nossa cidade. Eu queria falar só um pouco sobre minha vida. Eu acho que minha mãe, Catarina Lourdes Leite, ela era enfermeira no famoso Sandu aqui do Jaguaribe, e o sonho da minha mãe era que eu fosse médico, mas eu tenho medo de sangue, primeiro que eu vou dizer, né? Aí, outra coisa também, quando eu fui crescendo tal, e fui me fascinando pela leitura. O primeiro livro que eu li foi um livro colocado chamado A Ilha Perdida. Era um livro da coleção Vagalume, e eu acho que muita gente se iniciou por essa coleção, uma coleção queridíssima, que tem aqui no Sebo, né? Que eu acho que você encontra aqui no Sebo. E a partir dessas leituras eu comecei a pensar em trabalhar sempre com literatura, com escrita, e minha grande dúvida era fazer filosofia, fazer história, fazer letras. Inicialmente eu queria fazer filosofia. E minha mãe disse: não dá certo, meu filho, você vai comer como? Filósofo não tem emprego aqui. E naquela época filósofo era... ou o cara se formava para ensinar na universidade, já tinha os professores da universidade. E então eu disse: não, tudo bem. E falei para o meu tio lá em Recife, meu tio Fernando. Eu disse: olha, Fernando, eu quero ser jornalista. Você tá louco, você vai passar fome. Eu digo: pelo amor de Deus, todas as profissões que eu escolhi, o povo dizia que eu ia passar fome, era me mandando para ser médico, mas como eu tinha medo de sangue, eu desisti logo, né? E comecei a estudar, eu estudava no colégio Arquidiocesano Pio XII, que é o famoso colégio Pio XII, que era dirigido pelo Padre Marcos. E já naquela época, quando eu era estudante, eu já frequentava o Sebo Cultural. E foi desde muito garotinho, assim, bem novo, eu já era cliente do Sebo. E também um leitor, né? Eu gostava muito de ler. E engraçado que eu fui ser jornalista e trabalhava logo onde? Perto do Sebo Cultural e perto e aqui junto no jornal Correio da Paraíba, e depois... e antes também no Jornal O Norte. Mas eu sou do tempo que o Sebo Cultural era lá no centro, era uma casinha bem pequena, cheia de livros, abarrotada de livros, igual a hoje, mas era uma casa bem pequena, bem modesta, mas era um dos grandes sebos também já do Brasil. E desde essa época eu gosto muito de ler, e passava muito tempo, às vezes como jornalista, aqui no jornal, e às vezes descia andando, ia lá para o centro, ver se tinha alguma novidade. E uma vez, toda essa minha carreira acadêmica tem muito a ver com o Sebo Cultural, porque eu estava passando lá no Sebo, e literatura brasileira, Cláudio sabe, que ficava lá no final, já no quintal. O Cláudio sabe, ficava a estante lá no final. E mexendo lá nas coisas, eu achei um livro do João Antônio, que é esse autor aqui. E o livro tinha uns títulos estranhos. O primeiro título do livro era Malagueta, Perus e Bacanaço. Eu digo: meu Deus, esse cara é muito ruim de título, né? Escolher um título tão ruim para um livro. Aí depois achei um outro livro chamado Casa de Loucos. Eu disse: pronto, é doido mesmo. Aí levei os livros para casa, comprei barato, como sempre, o Sebo Cultural tem uma política justa de preço, e comecei a ler. E disse: meu Deus, isso é literatura
ou isso é jornalismo. E naquela época eu não sabia que existia uma corrente no jornalismo chamada de jornalismo literário, o qual o João Antônio era um dos representantes aqui no Brasil. Inclusive o que me motivou a fazer mestrado em letras foi justamente essa leitura que eu achei no Sebo Cultural, que era uma leitura bem instigante, era uma leitura de um jornalista, e isso me fez estudar, me motivou a prosseguir estudando. Eu acho que o papel justamente cultural do Sebo, e esse papel, essa coisa do estudo eu gosto muito, é tanto que fiz mestrado, fiz doutorado também. Professor Carlos, é uma pergunta de praxe que a gente faz para todos os entrevistados aqui, a pergunta padrão. Como educador e escritor, qual a importância que a literatura, né, a leitura, contribui para a formação da nossa sociedade? Eu acho, Cláudio, boa pergunta. Eu acho que, como Paulo Freire coloca, existe a leitura do livro e a leitura do mundo. Eu acho que hoje, ainda hoje, mesmo que quando as pessoas falam em morte do livro, a gente só consegue ler o mundo quando a gente tem a leitura do livro. Então a leitura do mundo, a leitura da nossa realidade e a leitura do livro, elas andam juntas. E o livro, ele é um objeto, e é um objeto que se transforma de acordo com as tecnologias, com os suportes, né? Hoje a gente tem os Kindles, tem as leituras digitais, tem a leitura em tela, tem a leitura de várias, mas acho que nada supera o livro e nada supera a leitura como processo de formação. Eu sempre falo isso com meus alunos, que a gente, professor, a gente não ensina, a gente, de certa maneira, a gente traz o leque de oportunidades para que as pessoas conduzam seus processos de autoformação. Eu acredito muito na questão de você ser autodidata, de você ser o seu próprio professor. Existem várias maneiras de você ler, mas eu acho bem interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na juventude, eu li quase todos os livros de Nietzsche. E eu acreditava, na minha ingenuidade, que eu entendia tudo de Nietzsche. E já velho, eu fui fazer o curso de filosofia como estudante. Então era muito engraçada a situação, porque de manhã eu era professor, aí ia para casa, almoçava, descansava, e à noite eu virava estudante de filosofia. E eu fui fazer um curso com o professor Abraão, professor Abá. E nesse curso a gente estava trabalhando apenas um livro do Nietzsche. E eu descobri que eu tinha lido Nietzsche e não tinha entendido nada. Porque eu tinha lido com meu olhar jovem, juvenil, sem tanta bagagem. E é interessante que quando você pega um livro e lê em determinada idade, e depois você vai reler, parece outro livro. É uma magia muito grande, né? Eu acho que é fantástico. Eu fiz isso com Nietzsche, fiz isso com Hermann Hesse também. O Hermann Hesse é um grande autor. E é uma coisa fantástica. A leitura é uma coisa sem fim, infinita, né? E é uma possibilidade também de autoformação, é uma possibilidade de humanidade, de construção da sua humanidade. Então, eu não concebo estar vivo sem ler. Eu acho que é um dos maiores castigos, né? A gente tinha o famoso Jorge Luiz Borges, né? Que era um grande escritor. E Jorge Luiz Borges, ele era cego e ele tinha secretárias que iam ler para ele. E ele escrevia também, ditando. Então, nem a cegueira foi um empecilho para o Jorge Luiz Borges. A gente tem, recentemente a universidade fez uma versão do de Augusto dos Anjos, em braille. Eu achei a iniciativa fantástica, porque eu acho que a leitura é um direito de todos. E a literatura é um patrimônio da humanidade, é um patrimônio de humanidade. Então é isso. Considero a sua pergunta fantástica, porque abre uma possibilidade muito grande da gente entender o mundo. Então, e ao mesmo tempo entender a si mesmo. Então é nessa dinâmica que se constrói a leitura, o leitor,
a sociedade, a comunidade. Então é nesse processo que a gente se constitui como sociedade. Professor Carlos, eu sei que você falou agora há pouco sobre João Antônio, né? E assim, tem esses 2 livros que são escritos sobre ele, e eu quero que você explique mais para as pessoas que vão assistir por que 2 livros de João Antônio, por que esse interesse tão grande sobre ele, para que você fale de uma forma mais abrangente, para que a gente possa entender esse interesse seu. Cláudio, boa pergunta. Cláudio, boa pergunta. Eu acho que esse livro aqui, eu tenho o maior amor por ele, porque chama João Antônio, Repórter de Realidade. Essa realidade aqui é a revista Realidade. O João Antônio ele foi repórter dessa revista. E esse autor que eu descobri no Sebo Cultural e tive a oportunidade de conversar com ele, depois ele faleceu, infelizmente. Mas assim, o João Antônio, ele foi ao mesmo tempo um dos maiores contistas brasileiros e ao mesmo tempo um repórter dos melhores, da revista Realidade, trabalhou em vários jornais também, e ele, para ganhar a vida, ele trabalhava na imprensa e ao mesmo tempo ele colaborava com revistas literárias, escrevia, ganhava prêmios, viajava. E esse livro aqui, ele tenta mostrar para as pessoas da área de letras que as 2 áreas, elas se cruzam, porque são 2 áreas que trabalham com a palavra, tanto o jornalismo quanto a literatura. Elas não são opostas, elas são complementares. E a obra do João Antônio, a obra jornalística, ela influenciou a obra literária. Então é impossível você conceber o escritor sem o jornalismo. Então o jornalista João Antônio, ele está dentro de uma corrente muito antiga que chama jornalismo literário. E ele trouxe para o Brasil a possibilidade de misturar literatura e jornalismo, que eu trabalhei nesse outro livro aqui, que é Hibridismo e Ruptura de Gêneros em João Antônio. Esse aqui já é o meu trabalho de doutorado, que eu fiz na Unesp, no interior de São Paulo, na cidade de Assis. E esse livro, ele tenta aprofundar as ideias do outro, mostrando que o jornalismo oxigena a literatura e a literatura influencia o modo de narrar dos jornalistas. Então, complementando até com aquela pergunta que você fez, o jornalismo, ele traz, a literatura traz ao jornalismo a possibilidade de novas ferramentas narrativas. E isso traz uma possibilidade também de criação do jornalismo enquanto criação literária. Então, o jornalismo literário em João Antônio é um autor que eu trabalho até hoje, é um autor fantástico, que eu recomendo, que tem aqui no Sebo Cultural, que você pode encontrar os trabalhos do João Antônio também lá, aqui, através de uma pesquisa rápida, os meninos acham os livros do João Antônio para você ler. E esses 2 livros estão por aqui também. Inclusive, eu vou, juntamente com o Cláudio, autografar esse livro aqui para a gente sortear. E vai ter um sorteio, parece que é de R$50. Isso é um sorteio. Além de ganhar um livro, você vai ganhar R$50 também para gastar aqui no Sebo Cultural. E esse livro é um livro muito interessante, porque é um livro que eu analiso a obra completa dele, tanto a obra dos contos como a obra jornalística. E eu cruzo essas 2 obras de forma a mostrar que o jornalismo literário, feito por João Antônio desde os anos 70 até os anos 90, por aí, foi quando ele faleceu, por aí, nessa época, a gente teve a possibilidade de criação de uma obra que seja híbrida, que seja tanto jornalismo como literatura. E isso a gente tem através do estudo do material da obra do João Antônio. É nesse livro que a gente vai sortear que vocês vão ver que as fronteiras estão contaminadas, que o jornalismo influencia a literatura e a literatura é influenciada também pelo jornalismo. É uma via de mão dupla. Professor, esse seu outro livro, A Voz da Infância, tem
uma objetividade totalmente diferente do livro, dos dois livros que você escreveu sobre o João Antônio. Queria que você falasse para a gente sobre isso. Isso mesmo, Cláudio. Eu acho esse livro, ele é diferente de todos os outros livros que eu já escrevi. Eu escrevi poucos livros, claro, mas esse livro ele tem uma história especial, porque é um livro mais jornalístico. Então eu vou explicar bem interessante esse livro, porque na época eu morava em Campina Grande, eu trabalhava na Universidade Estadual da Paraíba, e à tarde eu tinha que cuidar do meu filho. E eu inventei uma rotina da gente ir todo dia à tarde visitar o centro de Campina Grande. E o centro de Campina Grande, como é uma região que polariza muita coisa do interior, e Campina Grande é uma cidade muito viva, né? Uma cidade que o centro é vivo, diferente de João Pessoa, que o centro está morrendo. Então, o centro de Campina Grande é um celeiro de histórias, de pessoas, de situações. E eu comecei a observar essas situações e comecei a escrever sobre essas situações. E mandava as crônicas, né, para o Diário da Borborema, que era um órgão dos Diários Associados de Assis Chateaubriand, que era um jornal pequeno que circulava na cidade, e que essas crônicas começaram a ser publicadas. Por que o gênero crônica? Porque eu acredito nessa mistura entre jornalismo e literatura, e a crônica ela é um gênero híbrido por natureza. Então comecei a escrever e mandava para lá, e chegou um dia que eu estava em casa, nesse dia estava chovendo, eu resolvi não ir com o menino, e o pessoal do jornal chegou e disse: professor, e a crônica? Então quer dizer que eles já estavam dependendo da minha crônica, que saía todo dia na quarta-feira e tal. E eu disse: não, tá bom. Aí peguei o computador, fiz a crônica ali, sem essa vivência na rua. Então eu acho que é importante para todo jornalista, para todo escritor, essa vivência da rua, essa vivência do mundo. E a gente vê, por exemplo, um escritor como João do Rio, que incorporou o nome da cidade ao próprio nome, e ele era um cara que era apaixonado pelas ruas. Então não se faz crônica sem rua. E se faz crônica sem rua, não pode ser chamada de uma crônica autêntica. Bom, estamos encerrando, né, essa maravilhosa entrevista com o professor Carlos Azevedo, né, que é nosso cliente aqui, sempre está por aqui, sempre, Porto Mais, nesse vício tão maravilhoso que ele tem de leitura, né? E passa as mãos agora do professor o livro que, como ele mesmo tinha anunciado, vai ser, esse trabalho de doutorado dele vai ser sorteado, né, com o autógrafo do professor, mais os R$50 de mercadoria para você gastar de produto aqui no Centro Cultural. Obrigado, Cláudio. Eu vou dedicar o livro, né, para esse leitor que eu ainda não sei o nome, e vou aproveitar também que eu trouxe esse outro livro aqui, chamado Cidade Velha, Novos Cronistas, que eu organizei com meus alunos. São crônicas sobre a cidade de João Pessoa, sobre o centro. E eu vou também doar para o sebo sortear. Então vai ser duplo sorteio, né? Dos dois livros, né? Vou fazer as dedicatórias aqui para a gente agilizar. Aqui, Cláudio, os livros para o sorteio. Bom, pessoal, tem umas mãos aqui, os dois livros autografados pelo professor, mais a quantia que a gente vai dar em reais, né, para que você possa gastar aqui no Centro Cultural. Quero agradecer a vocês por mais uma vez estarem prestigiando aqui o nosso canal, né, que é feito para divulgar esses escritores maravilhosos que a gente tem na contemporaneidade, né. O professor Carlos é uma dessas pessoas. E passo a palavra ao professor agora para ele passar suas considerações finais. Agradecer demais ao Heriberto Coelho, ao Cláudio, gerente do Sebo Cultural, pelo convite. E fico muito honrado em participar do canal do YouTube, que esse material vai estar acessível a todas as pessoas que amam literatura e que amam a leitura. E um grande abraço e desejando sorte aí para esse leitor que vai ganhar esses dois livros e ainda mais R$50 para gastar aqui, né? A festa vai ser grande. Um abraço.